Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Você Mais do Hoje News. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do mundo da moda, saúde, música e, é claro, vinho. Bem, dizem por aí que a moda é uma roda gigante, não é mesmo? Muitas roupas, acessórios, bolsas e até sapatos que foram usados na década de 80 e 90 voltaram com tudo durante esse ano. A jornalista Vitória Coimbra trouxe pra gente um comentário super bacana sobre esse tema. Vamos conferir? A moda dos anos 90 está de volta, seja nas roupas, na maquiagem ou nos penteados. A última década do milênio passado volta a ser tendência em todo o mundo. Quem nunca escutou de alguém, já usei muito isso na época quando eu era mais nova, ou isso era moda da minha época de adolescente, que atire a primeira pedra. Os croppeds, lábios com batons em degradê e até mesmo os coques estilizados que fizeram aí parte de filmes adolescentes como As Patricinhas de Beverly Hills e Garotas Malvadas, já marcaram presença no vestuário de grandes celebridades, como Dua Lipa, Kylie Jenner e Bella Hadid, e que acabaram influenciando pessoas no mundo afora. Vamos acompanhar aí as próximas tendências, pois eu tenho certeza que elas continuarão em alta, principalmente a Ice Makeup, que é aquela que destaca os olhos com sombras cintilantes e com uma pegada aí mais futurista, comparadas de outras maquiagens que já passaram em outras tendências. Outra que eu acredito que possa vir, mas sem tanta intensidade, são as sobrancelhas finas. Odiada por muitos e querida por outros, as sobrancelhas finas aos poucos vêm ressurgindo aí das cinzas. Uma das grandes influências foi a cantora Rihanna, que apareceu aí na capa da Vogue do Reino Unido em 2018 com as sobrancelhas finas. Agora vale a pena a gente ficar aí por dentro e de olho no que é a moda e ver o que encaixa no nosso estilo ou na nossa personalidade. E sempre lembrar que a moda é uma montanha-russa, ou seja, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, acompanhe. Até mais! E agora vamos falar sobre alimentação equilibrada e como emagrecer de forma saudável. A jornalista Raquel Alves entrevistou o nutrólogo Álvaro Vitor e falou sobre dieta hiperproteica, restrições de alimentos como a carne vermelha, frutos do mar, bebidas alcoólicas e muito mais. Vamos acompanhar? O assunto que vamos falar hoje com certeza interessa a muita gente. Emagrecimento, alimentação saudável e equilibrada, transtorno alimentar, hábitos alimentares, vitaminas e suplementos importantes para o organismo, entre outros pontos. Mas, primeiramente, é importante você saber definir para qual motivo você busca uma alimentação equilibrada. Qual o seu objetivo? Conversei com um especialista em alimentação que cuida do diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças do comportamento alimentar. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o médico nutrologista e cirurgião plástico, Dr. Álvaro Vitor Teixeira, e saber como a nutrologia pode ajudar na sua saúde. Olá, Dr. Álvaro, que bom recebê-lo. Obrigado você, viu, Raquel? Doutor Álvaro, quais são as funções de um nutrólogo? Então, o nutrólogo é um médico especialista em nutrologia. Ele cuida das enfermidades nutricionais. Cuida, previne e trata as enfermidades nutricionais. Essa é a função do nutrólogo. Como se baseia uma alimentação equilibrada? Então, exatamente por isso que a gente precisa da nutricionista para ajudar a equilibrar a alimentação. Que o equilíbrio da alimentação é mais função da nutricionista. O que a gente vai fazer é o diagnóstico
dizer para ela se aquele paciente precisa de uma dieta hiperproteica, se aquele paciente precisa de uma dieta rica em determinados oligoelementos, por exemplo, ferro, se aquele paciente precisa de uma dieta restrita a alguma patologia, por exemplo, se ele tem uma doença de uma gota ou aumento do ácido úrico, então ele vai ter a necessidade de ter uma dieta com algumas restrições, por exemplo, de carne vermelha, por exemplo, de frutos do mar, por exemplo, de bebidas alcoólicas, né? De alguns outros alimentos que são específicos para quem tem problema com ácido úrico. O outro muito importante são os miúdos, tipo fígado, coração, ele tem que evitar. Então, isso a gente passa para o paciente, quais os alimentos que ele tem que evitar, e aí a nutricionista vai selecionar dentro da dieta alimentos que cobrem essa restrição para que ele não tenha problemas. Doutor Álvaro, e para quem é vegetariano, é importante que a pessoa procure um nutrólogo? Sim, porque o vegetariano, ele pode estar tendo problemas pela restrição alimentar. Então, determinados alimentos de origem animal, eles contêm uma quantidade de proteínas, de ferro, por exemplo, maiores do que os alimentos de origem vegetal. Então, ele precisa de fazer um check-up nutrológico para verificar como estão as vitaminas, as proteínas, e aí a gente direcionar a nutricionista para que ela consiga colocar alimentos mais adequados, ou se ele não conseguir, se a pessoa que é vegetariana não conseguir que esses alimentos que estão sendo consumidos, eles tenham uma quantidade suficiente desses oligoelementos e vitaminas, a gente suplementa. O senhor falou em vitaminas. Para quem é vegetariano, como substituir a vitamina B12, que é encontrada naturalmente em alimentos e produtos de origem animal? Então, não tem na carne animal, você tem principalmente ferro para o vegetariano, que ele tem que suprir esse ferro que ele consegue da carne animal. A vitamina B12, você tem ela nos vegetais verde escuro, por exemplo. Então, ele consegue suprir essa necessidade nesses vegetais. Mas, por acaso, se ele não conseguir suprir, por exemplo, se ele também não ingerir ovo, que tem muita vitamina B12, aí às vezes ele pode ter que fazer uso de um comprimido de vitamina B12 por algum tempo, né? Você faz a suplementação um mês, o outro mês verifica. Tem que ter um acompanhamento, porque senão ele pode se tornar carente de alguma vitamina. Por exemplo, a B12, por exemplo, o ferro. Muitas pessoas procuram uma forma de emagrecer que futuramente pode acarretar em vários problemas na saúde. Um exemplo é fazer uso de medicamentos por conta própria, sem o acompanhamento de um profissional, fazendo buscas pela internet. O senhor, como nutrólogo que cuida do comportamento alimentar, qual a melhor maneira de emagrecer, mas de forma saudável? A primeira coisa é ela fazer um diagnóstico, né? Que ela tem que procurar um nutrólogo, procurar um endócrino. Geralmente, se ela não tem nenhuma doença, por exemplo, se ela não é diabética, se ela não tem problema de tireoide, então ela pode procurar um nutrólogo. Ela vai fazer um emagrecimento saudável, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que checar os hábitos alimentares. Depois que é feito o diagnóstico, que é feito com a anamnese, né, a história, e com os exames que a gente vai fazer. Vai diagnosticar lá se ela não tem nenhuma alteração, por exemplo, de tireoide. Então, constatou-se que ela tem um metabolismo muito lento, por exemplo, através da bioimpedância. Então, já temos uma causa do problema. Aí nós temos que fazer o direcionamento para aumentar o metabolismo. O que pode ser feito para aumentar o metabolismo? Então, todo mundo sabe que o metabolismo acelera quando você faz uma atividade física.
Só que, se você for fazer atividade física com metabolismo muito lento, o que vai acontecer? Durante a atividade física, o seu metabolismo vai ficar saudável. Saudável não emagrece. Saudável é bom para a circulação, é bom para o bem-estar, né? É bom para o coração, mas não emagrece. Por quê? Saudável é uma coisa que é normal. Para emagrecer precisa de acelerar. Então tem que estar saudável antes de ir para a academia. E aí tem alguns truques na nutrologia, entre aspas, que você pode estar fazendo para poder acelerar seu metabolismo. Aí tem que fazer o diagnóstico do problema. Por exemplo, se é uma pessoa que fica muito tempo sem comer, é tipo o urso, né? O urso fica muito tempo sem comer. E aí o que acontece com o metabolismo do urso? Ele cai. Então essa questão, quando a pessoa fica muito tempo sem comer, o metabolismo fica lento. Então você tem que, nesse caso, acelerar o metabolismo. A pessoa tem que passar a comer mais vezes. Mas tem que selecionar os alimentos. Aí que entra a nutricionista, para selecionar os alimentos. Então a gente vai passar para a nutricionista que a gente quer baixas calorias. Por exemplo, deu lá que a gente quer uma dieta de 1.500 calorias. Então ela vai calcular essa dieta para paciente. Entrou a seleção dos alimentos, aí tem um jeito de comer. Porque quando você come depressa, o que acontece com o metabolismo é o contrário. Quando você come depressa, o metabolismo cai. Quando você come devagar, o metabolismo acelera. É o contrário. Porque existe uma válvula entre o esôfago e o estômago, e essa válvula, quando você está comendo depressa, ela fica o tempo inteiro aberta. E o estômago não consegue trabalhar com essa válvula aberta, que é a válvula que dá o refluxo. Porque o estômago é uma bolsa. Quando ele vai trabalhar, se dá o refluxo, ele para. E aí ele só vai trabalhar no final, que é quando você parou de comer. E aí, como que vai estar o seu estômago? Cheio e dilatado. Então ele vai trabalhar muito devagar. Se ele trabalha muito devagar, o metabolismo diminui. Ao passo que quando você come devagar, você vai fazer o quê? Você vai mastigar. Quando você está mastigando, o estômago está trabalhando. Depois que você engole, respira, e o garfo deixa onde? Descansando. O garfo não fica na mão. O garfo tem que ficar descansando. Durante esse período que o garfo fica descansando, o estômago volta a trabalhar novamente. Então acelera o metabolismo. E além disso, quando você come depressa, tem até um ditado. Eu comi tão depressa que eu não senti nenhum gosto. Não é isso que todo mundo fala? Então, quando você come devagar, você passa a sentir o gosto. E o gosto é o sabor dos alimentos, é o paladar. E aí você vai estimular o cérebro diretamente a produzir os hormônios de saciedade. Depois de um certo tempo, você vai se sentir saciada sem estar com o estômago cheio. Aí o prazer deixou de ser gástrico e passou a ser cerebral. E é isso que evita o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Você emagrece, mas a cabeça continua gorda. Então o peso vai voltar. Então é muito importante comer devagar e sentir o paladar. Além disso, a gente tem que o quê? Evitar, não disse proibir, eu disse evitar fast food. Tem como a gente fazer uma dieta com fast food? Não, isso não é dieta, certo? E aí você vai chegar na sua atividade física em condições de acelerar o metabolismo e queimar a gordura que você precisa. E só por último, você vai fazer o controle emocional. Que o controle emocional, ele pode ser através de você mesmo, tentar através de uma meditação, tentar se controlar entendendo você mesmo. Você pode pedir ajuda de uma psicóloga, fazer um tratamento cognitivo comportamental ou medicamentoso. Então, esse é o último que você faz. Primeiro você tem que fazer as outras coisas. Doutor Álvaro, o senhor, como nutrólogo, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem deseja emagrecer, mas de forma saudável. Uma consulta com o nutrólogo, a primeira coisa, para verificar por que ela quer essa alimentação saudável. Ela quer essa alimentação saudável para ficar bem, para fazer uma atividade física, para ganhar massa, para emagrecer, porque ela quer engravidar, porque já está grávida, entendeu?
Então tem que ver o motivo. E aí a consulta com o nutrólogo é o primeiro passo. Doutor Álvaro, muito obrigada pela participação e por esclarecer várias dúvidas em relação à alimentação saudável e falar também um pouco sobre a nutrologia. Eu que agradeço. Obrigado você, Raquel. Agora que você já sabe quem procurar para te ajudar a praticar a nutrição preventiva, hábitos alimentares, suplementação, caminhos para uma vida saudável, não é só querer, é estar determinado para isso. E se você nos acompanha no Você é Mais, já sabe que eu amo vinho. Eu conversei com a sommelier Vânia da Guia, que falou sobre a Itália, lugar onde morou e fez diversos cursos sobre os melhores vinhos do país. Foi um bate-papo super bacana e eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos acompanhar. A história dos vinhos da Itália está intimamente ligada à sua própria história. O vinho chegou à Itália por volta do século IV a.C., inicialmente introduzido nas regiões da Sicília e Sardenha. Embora haja registros que apontem que o cultivo da vinha nessa civilização remonta ao período dos anos 1200 a.C. A fama dos vinhos italianos, amor, tradição e sabor. Um bom vinho agrada aos paladares mais exigentes e a Itália pode se gabar de ter vinhos para, literalmente, todos os gostos. Para se ter uma ideia, a Itália produz por ano, em média, de 40 bilhões de litros de vinho. Haja vinho, não é mesmo? Então, vamos conhecer um pouco melhor os vinhos, as regiões e as uvas italianas que tanto encantam o mundo. Para poder falar melhor com a gente sobre vinhos e Itália, a ex-delegada, ex-vereadora e sommelier Vânia da Guia está junto conosco no Hoje News. Seja muito bem-vinda ao programa Você é Mais. Vânia. Boa tarde, Edna. Que prazer estar aqui conversando sobre vinhos com você. Depois que eu fiz essa transição, né, da pistola para o saca-rolhas. E seja muito bem-vinda ao programa, Vânia. Qual foi a sua experiência de morar na Itália? Olha, a Itália é tudo isso que você acabou de falar. É tradição, é simplicidade e é amor ligado à mesa do italiano, seja na comida, seja na bebida. Então, foi uma experiência de uma riqueza, porque eu fui para a Itália não como uma turista. Eu comecei a frequentar a Itália, indo à casa de uns amigos que moraram aqui no Jardim Curitiba, em Goiânia. Vieram fazer uma obra assistencial. Quando terminou, eles voltaram a viver na Itália, eu os visitava lá. Então, a minha experiência foi quase um intercâmbio. E nesse intercâmbio, eu fui me apaixonando por tudo aquilo. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu e a minha filha fomos visitá-los, eles nos prepararam um jantar. E a gente estava com muita fome depois da viagem. E começamos quando eles serviram o antipasto, que são os prosciutos, os salames. E a gente, morrendo de fome, foi comendo muito, porque a gente achou que era aquilo ali. E aí, era época de Natal, estava frio, estava nevando lá fora, e o nosso amigo colocava o vinho lá, ele abria a porta e buscava o vinho lá fora. Aí veio a entrada, o primeiro prato, depois do antipasto, a massa,
A gente comeu muito, aí a gente já estava satisfeita. Aí ele abre um outro vinho e serve o segundo prato, que é o prato de carne com vinho tinto. Aí não cabia mais nada. Isso é a Itália. É uma celebração, mas também é um ritual. O italiano leva muito a sério esse momento da celebração em torno da mesa, com as comidas e com as bebidas. E depois terminando doce, né? Nossa! Sobremesa. Então essa foi a entrada na Itália. E depois também com esse amigo, comecei a ir com ele no produtor, onde ele comprava o vinho. É uma outra forma na Itália de lidar com o vinho, porque a geração do meu amigo, que é da idade da minha mãe, é um casal de aposentados, eles compravam o vinho na cantina e engarrafavam em suas próprias casas. Iam com a da mediana, que é um garrafão de 50 litros, compravam 1 litro, que lá na Itália hoje, 1 litro de vinho de ótima qualidade custa €1, R$7. Mas é 1 litro, não são 750 ml. Então, é uma bebida acessível para todas as classes sociais. Vânia, o que levou você a estudar sobre vinhos na Itália, que tem cerca de 500 castas autóctonas? Autóctonas, não é isso, Vânia? Autóctonas. Pode falar autóctonas também, autóctonas. Ah, tá. Então você... Normal. A Itália, na realidade, tem cerca de 800, das quais 500 são vinificadas. Portugal tem 300, então ali é espontânea, a videira é espontânea ali. E você contava quando os gregos anexaram, colonizaram o sul da agora Itália, porque naquela época era a Magna Grécia, ali na Sicília, na Sardenha, no sul da Itália, na Puglia, que tem o primitivo de Mandúria, que eu sei que você tanto ama. Eles já chamaram, Edna, quando os gregos ali chegaram, eles chamaram a Itália de Enotria, a terra das vinhas, porque o povo que ali estava, os agora italianos, eles já faziam sistemas de condução para a videira. Eles já tinham aqueles paus, eles chamavam de terra dos palos, a Enotria. Então é uma complicação estudar vinhos na Itália, porque são muitas denominações de origem. Cada região da Itália tem as suas videiras, tem as suas castas e vinifica aquelas dali do lugar. Então é bem complexo decorar todas as indicações geográficas típicas, que hoje também podem ser chamadas protegidas, as denominações de origem controlada ou DOP, denominação de origem protegida, e que era, então, você ainda pode encontrar nos vinhos italianos, porque ainda está no momento da transição da legislação para a legislação da Comunidade Europeia, DOP, que é o topo da cadeia, aqui 5% da produção, DOCG, que seria um Barolo aqui. Tem um Barolo aqui, não sei se vai dar para ver. Dá para ver? Denominação de origem controlada e garantida. Então isso a gente cai tudo na prova, eles perguntam e eu consegui. Também isso, né? Porque italiano, você não imagina quanta técnica. A gente pensa que fazer uma massa é uma coisa que acontece como no Brasil, porque eu aqui no Brasil cozinho pela intuição, vou colocando um tanto. Não, italiano é com relógio, é com balança, são tantas gramas de massa, são tantos minutos para cozinhar, é tudo muito técnico. Vânia, já que você falou de massa, né? Os vinhos italianos são muito gastronômicos. Qual é a característica que eles têm que combinam tanto com a comida?
É impressionante, né? Como é diferente um vinho do velho mundo, que a Itália é velho mundo, França, Portugal, Espanha, para um vinho do novo mundo. Mas é assim, é a concepção. No velho mundo, os vinhos são feitos para harmonizar com a comida. Os vinhos italianos, uma das suas grandes características, que às vezes não agrada de início, é a acidez dos vinhos. E essa acidez, misturada com a comida, vai fazer o mesmo efeito que se você colocar um limão na comida. O que acontece se você coloca limão? Vai realçar o sabor, o ácido. Então, como são vinhos ácidos, eles exaltam o sabor da comida. Já os vinhos do Novo Mundo são feitos para serem bebidos sozinhos, como um drink. Então, eles são vinhos mais corposos, e os do Velho Mundo, menos corposos, taninos mais delicados. Embora os do Novo Mundo sejam mais aveludados. Então, é um vinho feito para combinar com comida. Se você quiser fazer uma harmonização, opte por um vinho italiano que você vai ficar feliz. Eu sou apaixonada nos vinhos italianos, ainda mais na enogastronomia. Fala para nós um pouco, Vânia, sobre os vinhos da Toscana. A Toscana, e aí voltamos para o mundo da história, divide e briga, a Itália briga com Portugal aí para ter a primeira região demarcada da história. Os italianos dizem que é o Chianti, os portugueses dizem que é o Douro. Bom, eu fico com os italianos, porque a minha formação é lá. Então, o Chianti, a primeira denominação de origem, lá em 1100, temos, então, excelentes Chiantis, que são vinhos feitos para a gastronomia do local. E é isso que você está dizendo da enogastronomia, que na Itália é tão rica. Cada região da Itália... E quando eu digo região, às vezes é uma região muito pequenininha, assim, de menos de 50 quilômetros quadrados. Ela vai ter as uvas e a comida que harmoniza com aquelas uvas. Porque isso também tem a ver com a história da Itália, que até bem pouco tempo não era um país unificado, eram vários reinos. Tem a ver com a história. Então é isso, Edna, que me fascina no mundo do vinho, porque o vinho é história misturado com geografia, misturado com a sua poesia, que eu adoro ver você falar de vinho, porque você enche meu coração de poesia. Então o vinho é tudo isso. E lá na Toscana, além dos Chianti, que você vai ter Chianti de R$50 e vai ter Chianti de R$1.000, tem naquela pirâmide da qualidade, você tem muitas opções de acordo com o seu bolso. Você também tem os Brunello de Montalcino, que é um outro grande vinho italiano, que vem da mesma casta do Chianti, que é a Sangiovese, que é a casta mais plantada em toda a Itália. Já no Brunello de Montalcino, separaram um clone diferente, que é a Sangiovese Grosso, que dá uma casca mais grossa, então é um vinho mais longevo, mais estruturado. E também temos os super toscanos. Outro dia eu estava dando um curso online, porque na pandemia não foi possível dar presencial para os meus colegas delegados, e encontrei um deles na rua, me perguntou se eu já tinha tomado um Sassicaia. Porque é brasileiro. Nós aqui no Brasil, a gente não conhece todo esse mar de vinhos que é a Itália. O que chega aqui para nós é uma ínfima parte. Infelizmente, a ideia de qualidade está ligada com marca, com vinhos conhecidos. Sassicaia disse para ele, eu ainda não tomei, mas eu tomei outros tão maravilhosos quanto, porque eu não tenho 600 euros para comprar uma garrafa do Sassicaia, que é um super toscano, super toscanos. Eles começaram bem recentemente, são vinhos de
1992, mais ou menos. Os italianos não estavam satisfeitos com, os rumos que o Chianti vinha tomou no mundo, porque ele é o vinho mais popular da Itália, o Chianti, e ele estava com a qualidade muito ruim, muito transparente. E aí eles começaram a trazer as uvas francesas, plantar ali na Toscana, e elas se deram muito bem, e começaram a misturar com as castas locais. No início, eles eram chamados de vinhos fora da lei, porque eles eram vendidos como vinho de mesa. Eles não entravam no IGT, DOC e DOCG. Ele era vinho de mesa, vendido como os baratinhos ali. E a sua qualidade se tornou amada principalmente pelos ingleses e americanos, e hoje já é reconhecida a denominação de origem controlada de Bolgheri e Sassicaia. Bem, você mostrou aí o Barolo, né? Eu amo esse vinho. Porque eu queria que você explicasse por que ele precisa, para abrir a garrafa, ele precisa pelo menos ficar 10 anos guardadinho ali. E falasse também um pouco sobre essa uva Nebbiolo, que faz o Barolo, o Barbaresco. É um vinho também que eu amo, a Nebbiolo é uma casta espetacular. E realmente ele tem taninos tão potentes e uma acidez tão alta, embora sejam vinhos que, se você olhar para ele vai ser parecido com esse que eu tenho aqui, não vai dar para ver. Ele tem, a cor dele é esmaecida, né? Ela não é aquela cor de um Malbec, por exemplo, mas ele é um vinho super potente que vai atingir o seu esplendor ali pelo 10º ano. Exatamente por conta do terroir. Na região de Barolo, então, produz esses vinhos longevos, e hoje já tem os Barolo Boys que estão produzindo barolos que podem ser bebidos mais rapidamente. Mas eu acho particularmente um crime beber um vinho antes que ele chegue no seu esplendor. Esse é um grande mistério, a gente saber quando é a hora de beber o vinho. Porque às vezes você bebe um vinho excelente, mas ele está jovem, aí ele ainda não está no seu esplendor, e aí você vai perder o que ele poderia te oferecer. Barolo, então, é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, distante 20 quilômetros. O bom da Itália é isso, tudo muito perto, distante 20 quilômetros, de Barbaresco, que é uma outra cidadezinha. O que vai modificar é sempre Nebbiolo em pureza, o que muda é só o terroir. A Barbaresco está às margens do rio Tanaro, e ali tem a altitude um pouquinho mais baixa, ela está em cerca de 300 metros, quando na região de Barolo ela está em cerca de 450. E pensa, nós estamos em 700 aqui em Goiânia. Na Itália, para plantar os vinhedos, eles plantam na altura no máximo de 600 metros acima do nível do mar, por conta do clima frio, né? E foi a solução que foi adotada aqui no Brasil para produzir vinhos de qualidade. Por isso que os produtores foram para a Serra Gaúcha e Catarinense, subir na serra tem um clima mais ameno. Mas eu queria, para finalizar, que você falasse um pouco sobre o Amarone da Valpolicella. Aí é a minha grande paixão. Eu morei na Valpolicella, eu morei em Verona durante os 2 primeiros anos. Eu viajei toda a Itália, morei em Bolonha, morei nas montanhas Dolomite, ali na divisa com a Áustria.
E depois eu me fixei no Vêneto, sou vêneta de coração. Então, a região da Valpolicella é uma região muito antiga, porque ela vem da época dos romanos. Valpolicella quer dizer o Vale das Muitas Cella. Cella é cantina, adega em italiano. Então, eles já produziam vinhos ali há muito tempo. E ali tem o Amarone, que é um vinho espetacular, feito também das variedades autóctonas, a Rondinella, Molinara, Corvina e Corvinone. E, para você ter uma ideia, a vindima aconteceu agora no mês de setembro. O Amarone ainda não foi feito, você sabia? A vindima aconteceu em setembro. Ele vai ficar 3 meses nos frutais, que são tipo uns armazéns muito ventilados, porque é uma região muito úmida, perto da Laguna Vêneta de Veneza. Ele fica então para perder líquido. E aí, quando ele é quase uma uva passa, ele é vinificado no mês de janeiro. Então é um vinho de uma complexidade, é um vinho que se diz um vinho de meditação. Ele não é um vinho para ser feito e harmonizado com comida, embora harmonize muito bem com pratos de carne e queijos duros, curados. Ele é um vinho de meditação, aquele que você vai tomar falando poesia, filosofia, celebrando a vida. Isso aí, Vânia, celebrar a vida, né? A vida é um sopro e a gente tem que abrir o melhor vinho e celebrar a vida. Vânia, muito obrigada pelo bate-papo incrível. Obrigada a você pelo convite, pela conversa deliciosa, e eu quero encerrar daqui fazendo um brinde a você, a todos nós, a vida, a poesia e aos bons encontros. Obrigada. Eu queria estar com uma taça aqui para brindar com você. Mas nós vamos brindar muitas outras vezes e você vai voltar aqui, que a gente vai depois falar sobre serviço do vinho. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, como já dizia Sócrates, o vinho molha e tempera o espírito e acalma as preocupações da mente. Há exatamente uma semana atrás, perdemos uma das maiores estrelas da música sertaneja do Brasil, Marília Mendonça. O jornalista Guilherme de Andrade fez uma pequena homenagem à rainha da sofrência, que deixará muita saudade. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. A cena musical brasileira perdeu um de seus maiores nomes. A rainha da sofrência, Marília Mendonça, foi vítima fatal num acidente aéreo na semana passada, dia 5 de novembro. No sertanejo, ela começou como uma compositora. Escreveu para grandes nomes dessa indústria, como Henrique Juliano e Maiara e Maraíza. Sua carreira solo, como cantora, toma forma em 2016, com o lançamento de seu primeiro álbum. A partir daí, Marília chega ao topo e se mantém lá. Seja com seus milhões de seguidores nas redes sociais ou bilhões de acessos nas plataformas de streaming, a rainha da sofrência se consolidou como um dos maiores nomes da música brasileira em todo o mundo. Tô ligando pra te avisar. A partir de agora
para além do sertanejo, falar de Marília Mendonça é falar de força e resistência. Uma mulher que no início de seus 20 anos já atraía dezenas de milhares para seus shows, mostrou para o Brasil que o sertanejo pode ser diferente. Tão jovem e ocupando espaços onde normalmente não a caberia, Marília ensina para toda uma geração que retomar e repensar nossas origens é possível. Do jornal Hoje para a família, amigos e fãs da cantora, nossos mais profundos pêsames. Cantando sofrência com um sorriso no rosto, sua voz ecoará pela eternidade, Marília. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Segundo o cantor Oswaldo Montenegro, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é o silêncio. Obrigada a você. Até o próximo programa.